agradecer-vos em nome da Guerra e Paz Editores terem vindo participar na apresentação do romance A Volta ao Medo em 80 Dias de José Jorge Letria. Muito obrigado por terem tirado este fim de tarde para virem saudar um livro que atravessa um bom meio século do nosso passado, desde o Elvis Presley e os Beatles até à contestação estudantil dos anos 60, à guerra colonial, à queda de um ditador de uma cadeira. A Volta ao Medo em 80 Dias é o 32º livro do Clube Livre SIC e é o título que assinala o 3º aniversário deste clube, em que uma pequena editora e uma grande estação de televisão juntaram as suas armas para alargar o livro e a leitura a muitos portugueses que não são habitualmente leitores. Em 3 anos, o clube passou a ser uma marca que tanto as grandes cadeias livreiras como as pequenas livrarias querem, desejam e apoiam. Para apresentar este À Volta do Medo em 80 Dias, está aqui, ao nosso lado, o maestro António Vitorino de Almeida. Agradeço-lhe ter aceitado o convite que lhe dirigiu o nosso autor. Se o Clube do Livro SIC é uma bem articulada mistura de livro e televisão, ninguém melhor do que o maestro para ser o protagonista desta sessão. Como todos sabem, os talentos criativos de António Vitorino de Almeida não compreendem apenas a escrita e a televisão, mas passam também pela música, pelo teatro e pelo cinema. Exatamente por isso ele é a pessoa certa para nos falar do À Volta do Medo em 80 Dias. Um romance que tem por fundo as diferentes camadas políticas e culturais do movimento que atingiu a sociedade portuguesa nos últimos 50 a 60 anos. Muito obrigado por isso, caro maestro, por nos honrar com a sua presença. Eu devo, em primeiro lugar, salientar aqui a estupefacção, e faço questão de dizer que são, e tudo que meta C eu meto, não é? Bem, é um facto ao qual eu não fujo, não é? O meu espanto realmente perante a capacidade de trabalho deste homem. Porque é uma capacidade de trabalho acompanhada de extrema eficácia. Porque há pessoas que eu vejo que trabalham, de facto, pelo menos cirandam, mexem-se, esfalfam-se, mas não produzem, porque falta-lhes esse sentido de eficácia, ou então produzem, mas produzem uma coisa que reflete precisamente esse turbilhão de atividades em que andam metidos e, portanto, nada sai correto, nada sai realmente como deveria ser. É sempre... É pena, talvez um dia, quando tiver possibilidades de parar um bocadinho, fará uma coisa melhor. Ora, essa eficácia tem no José Jorge Letria, porque tudo o que ele faz está extremamente... é como se fosse corrigido. Bem, a prosa dele é naturalmente uma prosa fluida, porque isso naturalmente também aprende-se, isso desenvolve-se e nasce-se com esse talento, está bem? É verdade, mas é uma prosa que escorre, mas com uma enorme perfeição, de tal modo que, sabes, quando acabei de ler o livro, disse, olha, acabou. Que é o melhor elogio que se pode fazer a um romance. Quer dizer, olha, e agora? Bem. Muito boa tarde a todos. Desculpem, eu rouco já eu sou, mas hoje estou duplamente rouco e, portanto, vou tentar não falar muito. Também é uma garantia antecipada para os presentes de que não os vou martirizar com retóricas. E permitam-me que, indo direito ao assunto, comece pelos agradecimentos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, na pessoa do Manuel Fonseca, a aposta que Guerra e Paz, editora com a qual tenho mantido uma relação de proximidade e de grande atenção aos seus projetos, às suas opções,
e, portanto, admiro muito o trabalho que fazem. Quero agradecer a aposta que foi feita neste livro, que é uma aposta de risco, na medida em que os tempos não estão fáceis para a edição literária e praticamente para nada, mas para a edição literária seguramente estão menos fáceis, menos auspiciosos, por uma razão que todos compreendem. Quando uma crise tão violenta como aquela que estamos a viver se abate sobre um povo e sobre uma pátria, naturalmente que a cultura é a primeira vítima, do mesmo modo que é a primeira vítima das guerras, é a verdade. E, portanto, eu acho que apostar neste livro, como o Manuel Fonseca e a Guerra e Paz apostaram, é realmente um ato cultural, um ato que me estimula e engrandece também como autor, e não posso deixar de associar também, neste agradecimento, a SIC, pelas circunstâncias e aspectos que o Manuel Fonseca já referiu, porque, na realidade, a SIC, cujo apoio está a dar a este livro, muito me toca, naturalmente que se constitui como uma câmara de ressonância poderosa para que este livro chegue a muito mais gente, através do poder que a comunicação televisiva tem. Portanto, muito obrigado à Guerra e Paz e à SIC por esta aposta, e só espero que o livro e o seu percurso de mercado, onde o vejo bastante visível e bem representado, coisa que nem sempre acontece com as edições que merecem algum apoio e estímulo, me dá, de algum modo, a certeza, não digo a garantia, de que as coisas podem correr bem. O agradecimento também muito especial, e deixei-o para o fim de propósito, ao meu querido António Vitorino de Almeida, que não vou chamar maestro neste momento. Ele, mais do que maestro, é um mestre da criação, é um caso de gênio. Eu não tenho, nem preciso citar o Somerset Maugham. Agora, falando do livro, eu não vos vou dizer muito. Às vezes cometo e tenho cometido o erro de abrir demasiado o jogo em relação aos livros, e depois as pessoas dizem: ele já contou tudo, agora o resto vou ver na net, não é? Não. Ou então, o fundamental ele já disse, agora espero que o meu filho de Natal me ofereça um. Portanto, eu não vou adiantar muito. O que vos queria dizer é que é um livro, é a história de uma vida que não é a minha, embora todos os trabalhos de ficção tenham uma forte componente autobiográfica. Nós só escrevemos verdadeiramente bem sobre aquilo que conhecemos. Dificilmente conseguimos inventar a partir do nada e contar uma história que não tenha um número mínimo de âncoras na realidade com a qual nós lidamos e que fazemos parte. E, nesse sentido, é um livro que se baseia na minha experiência de vida, embora eu não subscreva nem sequer 50% daquilo que esta figura do Gustavo Rezende viveu e que é narrado neste livro. Aliás, é narrado na terceira pessoa, sendo que o próprio narrador tem de se identificar com ele para não ser infiel na narrativa que faz do percurso dele como homem, como cidadão. Naturalmente que há muitos pontos de contacto entre mim e ele, desde logo o geracional, pertencemos à mesma geração. Depois um outro ponto que é fundamental, que é termos percorrido caminhos relativamente semelhantes, os da política, da cidadania, do encanto e do desencanto, das rupturas políticas, e nesse aspecto este Gustavo Rezende é, em larga medida, aquilo que eu conheço, que vivi e que, portanto, posso atribuir a ele como personagem central. Muito obrigado a todos, espero que tenham paciência para ler o livro. Se não tiverem, digam, não há problema. A Guerra e Paz, não sei se aceita devoluções, mas é uma coisa a negociar. Muito obrigado, não sei quando é que lançarei o próximo, mas há uma coisa que vos posso dizer e, portanto, eu habituei-me à ideia de que cada sessão deve promover a seguinte, seja a nossa, seja a dos outros. E, portanto, eu queria dizer-vos que tenho já a possibilidade de afirmar que no final do ano a Guerra e Paz vai editar um outro livro meu, muito diferente deste, que é um livro sobre a minha mãe. Não é Almodóvar, é um livro em que eu falo sobre a minha mãe. A minha mãe morreu em agosto de 2012
deixou-me uma grande saudade, um grande vazio, e portanto eu vou falar da minha mãe. Minha mãe, uma pessoa anónima, não fez nada de transcendente, de extraordinário, a não ser aturar-me durante vários anos. Mas foi uma mulher coragem, uma mãe coragem, uma mulher coragem que conseguiu vencer muitas vezes a adversidade, na doença, na viuvez, até na incompreensão gerada pela política, porque ela teve a coragem de fazer opções e até na comunidade em que ela estava integrada foi várias vezes criticada e às vezes insultada por ter feito a opção que fez. E, portanto, eu acho que lhe devo esta homenagem, este louvor, esta revisitação afetiva e, portanto, antes de Natal, cá estará com uma capa que eu já vi o projeto, que é uma capa lindíssima. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até ao próximo lançamento, se não for antes. Muito obrigado.